Supremo. Bom dia, quase boa tarde. Vim aqui conversar com vocês rapidinho sobre esse tema aí da decisão do STF a respeito da possibilidade de reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Vamos fazer primeiro uma introdução. Quero que vocês pensem comigo quantas vezes nos últimos anos a gente viu o Supremo Tribunal Federal. A gente tem outros exemplos do Judiciário, mas eu vou deixar no Supremo. O Supremo Tribunal Federal proferindo decisões que diziam basicamente o seguinte: olha, a lei diz isso, mas isso que diz a lei não nos parece adequado, conveniente nesse momento. Então a gente vai decidir aqui ao contrário daquilo que diz a lei, a partir daquilo que a gente considera mais conveniente para o momento. E quantas vezes, quando o tribunal fez isso, vocês viram a opinião pública ficar bastante feliz? Vou dar alguns exemplos. Num passado não tão distante, apesar de o artigo 5º, num dos seus incisos, dizer ali que ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado, e apesar de o artigo 283 do Código de Processo Penal, que foi incluído no Código de Processo Penal em 2011, dizer que ninguém pode ser preso senão de forma cautelar ou em virtude de sentença condenatória transitada em julgado. Aqui o raciocínio, eu não lembrava como eu tinha começado a frase, mas enfim, apesar disso estar escrito na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, o tribunal decidiu, numa época muito específica da história e com consequências muito importantes para o processo eleitoral, por exemplo, porque isso acabou determinando a prisão do ex-presidente Lula e a não participação dele do processo eleitoral, enfim, nem da campanha. Mas, enfim, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, apesar do que estava escrito na Constituição e no Código de Processo Penal, as pessoas poderiam ser presas para execução da pena depois da decisão de segunda instância. Mais para frente, o Supremo Tribunal Federal, causando uma super insegurança, volta atrás nessa posição. Então, causa insegurança na primeira decisão contra a letra da lei, causa insegurança na segunda decisão também. Eu tenho vários IGTV sobre isso. Mas, enfim, decidiu a partir da conveniência, não a partir do que estava escrito. Outro caso recente que a gente teve foi o caso envolvendo o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, que, incluído pelo pacote anticrime, portanto, muito recente, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, diz que a prisão preventiva tem que ser reavaliada de 90 em 90 dias para que o juiz, de forma fundamentada, justifique a necessidade da manutenção da prisão. Se o juiz não faz isso, se a autoridade responsável não faz isso, a prisão se torna ilegal. Um ministro do Supremo decidiu assim, mas no caso, essa decisão que reproduz o que está escrito na lei não era conveniente. E aí o tribunal decidiu em outro sentido, sendo apoiado pela opinião pública a partir da conveniência e não daquilo que estava escrito na lei. Esse ministro que decidiu a partir da lei foi massacrado pela opinião pública, que disse que ele deveria prestar atenção no se era conveniente ou não decidir daquele jeito. Por que eu quis fazer essa introdução? Porque vocês percebem o recado que a gente estava passando para os ministros do Supremo? Enfim, que são 11 ministros nomeados pelo presidente da República depois da sabatina pelo Senado Federal para um cargo vitalício. A gente basicamente estava dizendo, tudo bem, mesmo que na Constituição esteja escrito uma coisa, se vocês quiserem decidir outra coisa a partir da conveniência dessa decisão, tá bom. E agora, lá na Constituição Federal, vou ler aqui, tá? No artigo 57, parágrafo 4º, tá escrito assim, ó. Cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e a eleição das respectivas mesas para mandato de 2 anos. Presta atenção. Vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Mas aí o pessoal do Supremo está falando, então, mas apesar de estar escrito isso, a interpretação não tem que ser literal, principalmente se a conjuntura mostrar... Vocês já viram esse filme antes? Um parênteses aqui, o Thiago Anastácio fez um estudo dos debates da Constituinte para mostrar que, de fato, na elaboração do texto da Constituição Federal, o que eles queriam era realmente vedar a recondução. Então eu vou deixar aqui o perfil do Thiago, vocês peçam para ele reproduzir o conteúdo que ele postou no Twitter, aqui no Instagram, ou vão lá no Twitter conferir o que ele postou. Ele passou a tarde inteira ontem estudando.
Enfim, qual é a conjuntura hoje? A conjuntura hoje é que os atuais presidentes das casas, o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, querem se reeleger. O Bolsonaro, por sua vez, não gostaria de ver Rodrigo Maia reeleito, porque a gente sabe que, enfim, eles não são propriamente amigos. Aí talvez vocês me perguntem, pô, Gabriela, mas então você está falando que a gente tem que seguir aquilo que diz a Constituição Federal, no sentido do voto do ministro Marco Aurélio, que foi acompanhado pela ministra Carmen Lúcia, ou seja, no sentido da vedação e da recondução? E isso é o que o Bolsonaro quer, mas você não é contra o Bolsonaro? Pois é, então, gente. Mas assim, o fato de eu não gostar do Bolsonaro não significa que eu vá perder a minha coerência e passar a defender a fragilização das instituições por decisões que contrariam a norma. Não consigo. Claro, mas aí o que eu vou ter que apontar a incoerência aqui? Um monte de defensor do Bolsonaro. Um monte. Que eu tô assistindo aqui, mas um monte. Que tá falando que absurdo essa decisão do STF. O texto da Constituição Federal é claro. Ontem estava aplaudindo essas oportunidades em que o STF decidiu ao contrário daquilo que diz a lei. Entendeu? Então, o que as pessoas querem não é que o Supremo Tribunal Federal decida segundo um valor. E veja que os ministros que decidem segundo valores diferentes daqueles que eu acredito, então seguindo um método diferente daquele que eu acredito, mas que mantém uma coerência, nem são o objeto principal da minha crítica. O problema é quem decide ao sabor do vento e da conveniência. Então, se desconsiderar o que diz a Constituição Federal, nesse caso, me interessa, aí eu defendo que pode. Agora, se não me interessa, aí eu defendo que é um absurdo. Isso é oportunismo, né, gente? Bom, é isso, 397 mil stories. Eu devo fazer um vídeo inteiro lá no canal do YouTube, falando um pouco mais sobre isso. Mas é isso. Beijos, bom sábado. Vou me arrumar agora, que eu vou trabalhar. Daí eu fiquei pensando, né? Eu sempre acho que vocês querem que eu faça essas sequências de stories imensas, mas tipo, é sábado. E aí eu fiquei pensando que... Mas tudo bem, tá aí. Depois eu salvo nos destaques. Então, tipo, nem precisa ver hoje, no sábado, se for muito cansativo. Devia eu não ter gastado uma parte do meu sábado e ter feito outra hora, né? De a gente estar precisando trabalhar a ansiedade. Talvez estejamos. Um adendo. Vejam que eu não fiz qualquer consideração sobre se a regra constitucional ou a lei está certa ou está errada. Se eu acho boa ou acho ruim. A única coisa que eu disse é que a gente precisa ter uma regra do jogo que diga se a gente pode decidir ao contrário daquilo que diz o texto literal da norma ou se a gente não pode.